E aí, quase todo mundo aqui já deve ter participado de um brainstorming, né? Aquele momento de jogar um monte de ideia na lousa. Mas e se eu te disser que o verdadeiro poder disso não está só na lista de ideias? E se for algo bem mais profundo? Hoje, a gente vai reinventar o brainstorming e mostrar como ele pode criar o que chamamos de conexões estratégicas. Aliás, essa é uma das principais ferramentas que a gente explora no curso Criatividade Aplicada à Inovação. E para começar, já vou lançar uma pergunta meio polêmica aqui. E se aquela regra mais famosa de todas, sabe qual, né? A regra de ouro do brainstorming, e se ela estiver, na verdade, sabotando a criatividade e a inovação da equipe? Pois é exatamente isso que a gente vai investigar agora. Então, o primeiro passo aqui é uma mudança de mentalidade, de objetivo mesmo. O sucesso de um brainstorming, olha, não devia ser medido pela quantidade de post-its na parede. Não é isso. O alvo de verdade é mais profundo. É sobre cultivar conexões. Conexões que realmente vão levar a uma inovação de verdade. Tá, mas o que são essas tais de conexões estratégicas? Pensa assim, é tipo a mágica que acontece quando você junta de propósito gente com conhecimentos e experiências de mundos completamente diferentes. A inovação de verdade, ela raramente vem do que uma pessoa sozinha sabe. Ela nasce do choque, sabe? Do encontro de perspectivas diversas para criar uma coisa que ninguém tinha pensado antes. Só que, claro, essas conexões poderosas não acontecem por acaso. A base para isso tudo, ela é construída antes mesmo da primeira ideia sequer aparecer. Tudo começa com aquela pergunta fundamental. Quem está na sala? Montar o grupo certo é o primeiríssimo passo. E olha, talvez seja o mais importante de todos. E aí vem a pergunta, né? Existe um número mágico de pessoas? Olha, a experiência mostra que sim. O ideal é ter ali entre 8 e 16 pessoas. Com esse tamanho, a gente consegue ter uma boa diversidade de vozes sem virar um caos, sabe? Mantém a energia alta e todo mundo participando. Mas o mais interessante é que essa metodologia é tão forte que em situações especiais ela já foi usada com sucesso em grupos de mais de 100 pessoas. Imagina só. Beleza. Então quem é que a gente chama para essa conversa? O segredo aqui é pensar fora da caixinha da equipe interna. Pense em trazer clientes importantes para ter a voz do mercado ali, na sala. Chamar fornecedores. Eles têm um conhecimento técnico da cadeia de produção que ninguém mais tem. E claro, dentro de casa, montar equipes com gente de várias áreas diferentes, para quebrar aquelas barreiras. O objetivo final é transformar isso numa cocriação de verdade. Ok, então, a gente já tem as pessoas certas na sala. Qual é o próximo ingrediente que não pode faltar? O processo. E a regra aqui é bem simples, na verdade. O processo tem que ser visual e todo mundo tem que compartilhar dele desde o comecinho. Imagina um flipchart, bem grandão. Cada ideia, sem exceção, vai para lá, para todo mundo ver. Isso, na hora, já cria um mapa visual do que está acontecendo, sabe? E estimula uma ideia a se conectar com a outra, a evoluir. E ó, dica de ouro para quem está facilitando a sessão. Ficar de olho nesse fluxo ao vivo te dá o poder de ajustar as perguntas, de guiar o grupo para lugares ainda mais criativos. Bom, e agora a gente chega no coração da coisa. Vamos botar em xeque aquela regra mais famosa do brainstorming para propor uma abordagem nova. Uma que, olha, é muito mais poderosa. Aquela regra que todo mundo conhece, né? Não julgue as ideias. A intenção é ótima, não tem como negar. É para criar um espaço seguro, onde o pessoal não fica com medo de dar uma opinião e ser criticado. Mas será que funciona de verdade na prática? Mas e se a gente trocasse essa regra por uma melhor? Olha só que interessante essa troca. Em vez de sem julgar, a gente coloca sem justificar. Parece pouco, né? É só uma palavra. Mas, gente, o impacto disso é gigantesco. Mas por que sem justificar é tão mais poderoso? Porque vai direto na raiz do problema. Quando a gente pede para alguém não justificar a ideia, a gente tira o peso, a pressão de ter que defendê-la. Isso cria o que os especialistas chamam de segurança psicológica. É aquele ambiente onde as pessoas se sentem super à vontade para compartilhar um pensamento ainda meio cru, sabe? Sem precisar ligar aquele mecanismo de defesa que acaba matando a criatividade. E olha, é importante deixar claro, isso aqui não é achismo, não é só teoria. Essa abordagem vem de uma base muito sólida. Estamos falando de 30 anos de experiência na prática, com milhares de sessões de brainstorming facilitadas. É um conhecimento que foi construído ali no campo de batalha mesmo da inovação. Beleza, agora vamos ver como é que essa ferramenta toda otimizada funciona na prática. E mais importante, como ela se encaixa num processo maior, num fluxo de inovação. A primeira coisa que salta aos olhos é a velocidade. É impressionante.
Com essa regra nova, uma rodada de brainstorming fica super focada. A gente está falando de coisa de 3 a 15 minutos. Só isso. Pensa bem, em 15 minutinhos gerar um conjunto valioso de ideias. E o resultado nesse tempo super curto é de cair o queixo. De verdade. O normal é sair de uma sessão dessas com umas 12 a 24 ideias. E ideias de alta qualidade, já prontas para a gente começar a trabalhar nelas. É o pico da eficiência, da produtividade. E aqui tá o pulo do gato. O brainstorming não pode ser uma coisa isolada, sabe? Um evento perdido. Ele funciona muito melhor quando é uma pecinha dentro de um quebra-cabeça maior, um processo estruturado, como a metodologia IDM. Olha só como a coisa flui. Primeiro, a gente entende a situação atual. Depois, define um objetivo bem claro. A partir daí, a gente formula a questão-chave que precisa ser resolvida. E só aí, com todo esse foco, é que a gente parte para as ideias. E para fechar, a gente pega a melhor ideia e transforma num protótipo. É um ciclo, sabe? Poderoso e que dá para repetir sempre. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para todo mundo refletir. Imagina só o potencial que dá para destravar numa equipe se a gente adotar uma regra tão simples, mas tão eficaz como essa de sem justificar. Que tipo de conexões novas, de inovações poderiam aparecer se o foco mudasse, de ficar defendendo uma ideia para simplesmente deixar as ideias se conectarem livremente? Fica aí a reflexão.